Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. A gente vai trabalhar hoje novamente com as atividades autorreguladas, tá? Semana passada a gente falei um pouco com vocês sobre a apostila, os assuntos abordados, e agora a gente vai partir para a chamada aula 3, que a gente não abordou na semana passada. Então olha só, a gente tem aí a apostila autorregulada, né? A parte que eu vou abordar hoje começa na aula 3, que é a página 14. O assunto da aula 3 a gente também já abordou nos vídeos anteriores, tá? Uma coisa que é importante é que a apostila, pessoal, ela apresenta a matéria de um modo e nas aulas aqui, apesar de eu trabalhar com o mesmo assunto, a minha abordagem ela é diferente, tá? Mas uma coisa não dispensa a outra. Você vai assistir essa aula, também faça a leitura da apostila. Lógico que você vai perceber uma diferença de abordagem, mas o assunto é o mesmo. Né? E sempre que a gente estuda alguma coisa, quanto mais leitura a gente tem de um assunto, é melhor, né? Abre assim os horizontes para você entender. Ele começa nessa aula 3, que está na página 14, a falar sobre o princípio de Le Chatelier. Tá? O princípio de Le Chatelier, para quem está acompanhando as aulas aí direitinho, a gente comenta ele na quarta aula. Tá? Então, de repente, se você quer ver ele com mais profundidade, né, acessa o vídeo da aula 4, que vai te ajudar bastante. Mas vamos lembrar o que diz o princípio. Um sistema em equilíbrio, quando perturbado, tende a ajustar-se de modo a remover a perturbação e restabelecer o equilíbrio. Quer dizer, o que a gente já viu? A gente tem um equilíbrio químico, que são ali duas reações químicas acontecendo de forma simultânea, né? Uma para a direita e uma para a esquerda. Quando ele está em equilíbrio, os valores de concentração eles ficam constantes e as velocidades também ficam constantes, mas mais do que ficar constantes, elas se igualam. A gente já vem trabalhando essas ideias aí. E o que é perturbar esse sistema aí que fala no princípio? Então a gente tem três fatores básicos: pressão, concentração e temperatura, que a gente varia, e essa variação vai causar uma mudança nesse equilíbrio em termos de concentração. Tá? Essa aula 3 ele aborda o fator pressão. Ele não fala de concentração e não fala de temperatura. Pressão a gente abordou na quinta aula, tá? Então se você quiser ver a aula que a gente fala especificamente de pressão, está na quinta aula. Mas como é um assunto que ele aborda, eu vou rever com vocês os conceitos, tá? Não vai ter novidade, vai ser uma revisão, mas às vezes você assistindo de novo, né, pode te ajudar aí na resolução de exercícios. Então, qual é a ideia de pressão? Eu posso aumentar a pressão ou eu posso reduzir essa pressão no sistema, tá? Isso é lógico. O aumento da pressão sempre favorece a reação que ocorre com redução de volume. E a redução da pressão favorece a reação que ocorre com aumento de volume. Então, o que a gente viu lá nessa aula, na quinta aula, né, no vídeo da aula 5? Que pressão e volume são grandezas inversas. Como assim inversas? Se a pressão aumenta, eu tenho uma redução de volume. Se a pressão diminui, eu tenho um aumento de volume. Isso aí é o fator que eu considero de mais fácil assimilação, que é uma relação inversa. Pressão e volume. Se eu aumento pressão, diminuo o volume. Se eu diminuo pressão, eu aumento o volume. Vamos aí ao exemplo. Deixa eu pegar aqui a caneta. Para eu trabalhar com esse fator pressão, eu tenho que entender como é que eu calculo os volumes da reação. Então eu tenho aí a minha reação, tenho aqui o que eu posso chamar de reagente, tenho aqui o que eu posso chamar de produto. Tá? Interessante observar o G aqui, ó, que é o estado físico dessas substâncias. Lógico, quando eu falo em pressão, eu estou falando em gás, né? Não faz sentido eu falar de pressão em termos de sólido, por exemplo, né? Porque o sólido ele tem um volume constante. O gás que pode ter uma variação de volume, tá? Eu vou calcular quantos volumes os reagentes ocupam e quantos volumes os produtos ocupam. Como é que eu vou saber isso? Por esse número aqui da frente, ó, chamado coeficiente estequiométrico. Aqui no caso do H2 é o 2, aqui no O2, como não tem número, está subentendido o número 1.
tentar escrever um 1 aqui, ó. Aqui eu tenho, isso aqui é um 1, tá, pessoal? E aqui eu tenho um 2. Aí eu faço um cálculo. Como é que vai ser esse cálculo? Reagentes. Deixa eu apagar aqui que ficou bem na frente, né? Reagentes. Eu tenho 2 mais 1. O 2 do H2. E aqui no O, como não tem nada, está subentendido o número 1. Isso dá um total de 3 volumes nos reagentes. E nos produtos? Eu tenho 2 volumes. Por quê? Eu só não tenho essa substância aqui como produto, o H2O. Na frente aqui do H2O tem um 2, não tem? Então esse 2, ó, é daqui. Então eu tenho 3 volumes de reagente. Reagente está à esquerda. E tenho 2 volumes de produto que estão à direita. Então você percebe que o lado esquerdo tem mais volumes quando comparado com o lado direito, né? Isso fica evidente aí nesse cálculo. Se eu aumento a pressão ou reduzo a pressão, eu vou deslocar esse equilíbrio ou para a direita ou para a esquerda. Como é que eu vou determinar isso? Pela lógica inversa, que a pressão e volume se relacionam. Se eu aumento a pressão, no caso, ó, considerando aqui ó, o aumento da pressão, se eu aumento a pressão, eu vou favorecer a redução do volume. Para que lado nessa reação ocorre a redução do volume? Para o lado dos produtos. Para esse lado aqui, ó. Por quê? Porque é onde tem menos volume. Então eu digo que o equilíbrio se desloca para a direita. Redução de volume. Lembra que pressão e volume são grandezas inversas? Se eu reduzo a pressão, eu favoreço o aumento do volume. Para que lado eu tenho mais volume? Esse aqui, ó, que eu tenho 3, que é o lado esquerdo. Então o equilíbrio se desloca para a esquerda. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo? Tenho aí a síntese da amônia, no sentido da síntese, no outro sentido da decomposição da amônia. Vou trabalhar igualzinho. Reagentes, 2 volumes. Por que 2 volumes? Porque eu só tenho essa substância e na frente aqui, ó, o coeficiente é o 2. Produtos, 3 mais 1. Ó. O N2 não tem nada, então está subentendido o número 1. O H2 eu tenho 3. 3 mais 1, 4. Quer dizer, eu tenho para a esquerda 2 volumes e para a direita 4 volumes. Aumento e redução de pressão. Se eu aumento a pressão, eu favoreço a redução de volumes. Para que lado ocorre a redução de volumes? Para o lado dos reagentes, pessoal, porque só tem 2 volumes. Reagente, ó, estou considerando o lado esquerdo. Então o equilíbrio se desloca para a esquerda. Redução de pressão. Redução de pressão, aumento de volume. Para que lado aumenta o volume? 4, né? Produtos. Os produtos estão à direita. Então o equilíbrio se desloca para a direita. Isso aí a gente já viu, pessoal. São os mesmos exemplos que a gente trabalhou, tá? A mesma abordagem. Não tem novidade. Essa matéria aí já foi trabalhada com vocês. Aí eu tenho a atividade 3. A atividade 3 da apostila está na página 16. São questões, né, objetivas, aquela de marcar X. E mais uma vez, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês indiquem a resposta correta e justifiquem. Não é só dizer que é A, B, C ou D. Você vai justificar. Ah, no caso número 1, eu acho que é a letra A. Por que é a letra A? Por isso, por isso, por isso. Vai justificar. Não é só marcar a opção, não. Tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode perguntar, ok? Mas assistam as outras aulas, ok? Tendo dúvida, assiste mais uma vez. O vídeo ele é positivo porque ele permite que vocês, né, revisem o exercício, né, assistam 1, 2 vezes. Muitas vezes na primeira vez você realmente não vai aprender porque é um assunto novo, tá? Mas acredito que essa seja a melhor forma para a gente trabalhar aí, e prejudicar o menos possível o aprendizado de vocês. Tá ok? Então até a próxima. Um abraço.